substâncias e misturas hoje, então fica ligadinho aí, daqui a pouquinho eu já desativo os comentários pra gente poder interagir, tá bom? Mas pra quem tá aí, apostila Hexa 1, frente 2, e do Octa Mais, apostila 1, frente 2. Substâncias e misturas, e logo em seguida a gente vai pra análise imediata, que é a separação de misturas, tá bom? Já vou começar aqui. Esse negócio tá mexendo, eu não tô gostando dele tá mexendo, mas tá bom. Então vamos lá, galerinha. O que é a separação de misturas? Eu coloquei alguns GIFs aqui engraçados, né? Tem algumas misturas que vão dar uma reação química mais forte, outras vão dar uma reação exotérmica, outras uma endotérmica, outras vão ser só mistura mesmo, igual água com açúcar. A gente não tem uma quantidade expressiva de mudança que possa ser vista, né, ou possa ser sentida a olho nu ou no nosso toque, mas elas são misturas também, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é substância pura. Na lista de exercício eu coloquei para vocês aí sobre classificação de substâncias, e cai muito, gente, tá? Cai muito. Então fica ligadinho aí, tá? Nós vamos começar aqui. Lembrando que depois essa aula vai pro YouTube pra vocês, tá? Quem não puder assistir ou quem quiser voltar. Deixei aqui o canal do Química Show, vai lá, curte, compartilha, né? Faz um negócio lá todo. Então vamos lá, gente. O que é substância química? Gente, a substância química é uma porção da matéria que vai ter as suas propriedades características bem definidas, e essas propriedades elas podem ser diferentes de acordo com o material. Então, no primeiro caso aqui eu deixei o exemplo do sódio metálico para vocês aqui, ó. O sódio metálico, por exemplo, se eu colocar ele em água, ele explode. Os elementos da coluna 1A, ou metais alcalinos, né, eles são altamente reativos com água, gente. Eles não gostam de água. Então, toda vez que eu colocar o sódio, por exemplo, em água, ele vai reagir violentamente, os elementos da 1A. Isso não acontece se eu fizer com chumbo, por exemplo. O chumbo já tem propriedades totalmente diferentes do sódio. O gás cloro, que é um gás amarelo esverdeado, altamente tóxico, tá? Esse gás aqui, inclusive, se ele for liberado no meio por uma eletrólise, alguma coisa nesse sentido, ele pode interagir com a água do nosso corpo formando ácido clorídrico, tá? Concentrado. E isso provavelmente vai causar um problemão, se não causar a morte na pessoa, tá? Então, cada substância química tem uma característica, é uma porção daquela matéria que vai ter essa característica bem definida e essas propriedades também inerentes, tá? Então, cada um tem uma propriedade diferente, cada um tem a sua característica independente, ok? A primeira classificação que nós vamos ter, gente, é de substâncias puras. O que são substâncias puras e como elas são divididas? Nós vamos ter as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. E essa classificação é cobrada de vocês em prova. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é uma substância pura simples? Os exemplos que a gente colocou aqui, ó, gás hidrogênio. Podem olhar, gente, que é formado por dois Hs, mas é hidrogênio, só hidrogênio que eu tenho ali. Então, quando eu tenho um tipo só de átomo, tá, formando essa molécula, a gente chama de substância pura simples. O oxigênio, gás oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio, e nós temos aqui, então, somente oxigênio. Então, se ele é formado por somente um tipo de átomo, nós chamamos de substância pura simples, tá? Pode ser mais de dois, loira? Pode. Temos o gás ozônio, da camada de ozônio, tá? Pode ser mais de dois, não tem problema, desde que seja um tipo só de átomo. Loira, e a composta? Bom, a substância pura composta,
ela não é uma mistura, tá? Então cuidado com esse conceito, porque muita gente fala assim, ah, mas aqui tem carbono e oxigênio, como no caso do CO2. Cuidado, gente, porque o gás carbônico é uma substância que é pura. Se eu falar pra vocês assim, nossa, essa garrafa de água minha aqui tem água pura, então é só água. No caso teria que ser água destilada, porque a água potável que a gente tem, ela não é pura, tá? Ela é considerada uma mistura, porque tem vários sais minerais dissolvidos nela, tá? Uma mistura homogênea, inclusive, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas a água seria pura. Se eu pegar esse gás carbônico, por exemplo, e dissolver ele na água, aí sim eu vou ter uma mistura. Por enquanto, gente, é só substância simples composta, tá? Composta por quê? Por dois elementos diferentes, dois átomos diferentes. Então, nós vamos ter aqui carbono e oxigênio. No caso da água, nós vamos ter hidrogênio e oxigênio, tá? Então, substância pura simples, um só tipo de átomo. Anota aí para vocês, o slide já está lá com vocês também. Substância pura composta formada, então, por mais de um tipo de elemento, tá? Mais de um tipo de átomo. Gráfico de uma substância pura e como isso é cobrado em prova para vocês. Bom, deixa eu só ajeitar aqui, gente, que tá saindo aqui fora. Deixa eu chegar aqui um pouquinho, que eu consigo ter um espaço melhor. Aí. Agora ficou melhorzinho. Bom, como é cobrado em prova? Substância pura, gente, ela tem sempre o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição constante. Olha aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição. Loira, eu não lembro mais o que é fusão, o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição. Matéria lá do 9º ano, gente, tá? Fusão, passagem do sólido, do estado sólido para o estado líquido. Então, se você não se lembra, anota aí. Ponto de fusão é aquela temperatura, né, ou temperatura de fusão, é a temperatura na qual aquela substância passa do estado sólido para o estado líquido. A mesma coisa nós vamos falar do ponto de ebulição. O que seria a ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós vamos ter toda temperatura de ebulição, né, das substâncias, seria então a temperatura que aquela substância passa para o estado gasoso, tá? Então, ponto de fusão ou temperatura de fusão do sólido para o líquido, a de ebulição do líquido para o gasoso. As substâncias puras, gente, vão ter sempre ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, tá? Lembrem-se disso. Apareceu o gráfico na prova para vocês e vai perguntar se é uma substância pura, é uma mistura? É uma substância pura porque ele tem um ponto de fusão retinho. À medida que o tempo passa, a minha temperatura, gente, ela não se eleva. Olha aqui, ela permanece constante. A mesma coisa vai acontecer então no ponto de ebulição, onde essa temperatura não vai se alterar durante a passagem aqui do líquido para o gasoso. Loira, me dá um exemplo. Vamos pegar aí se você tivesse gelo feito de água destilada, água pura, tá? Não da potável, que a gente já falou que é uma mistura. Se você colocar ela num copo, pessoal, e esperar ela derreter, ela entrar em fusão, nós vamos ter aqui, gente, a temperatura permanecendo a 0 graus, que seria a temperatura de fusão da água pura a nível do mar, tá? Aqui na nossa região é um pouco diferente porque nós não estamos a nível do mar. Mas a nível do mar nós teríamos então essa passagem a 0 grau. Você vai ficar com o copo geladinho a 0 grau ali, gente, até que o último cubo de gelo passe para o estado líquido, tá? Vai permanecer constante aquela temperatura. Passou então dessa temperatura, ele começa a subir novamente e aí nós vamos ter o ponto de ebulição. No ponto de ebulição, as substâncias puras, elas também permanecem
com a temperatura constante. Então, se eu estiver aqui aquecendo a água pura, ela vai ficar 100 graus Celsius a nível do mar até que a última gotícula evapore, ok? Então, lembrando aí, substâncias puras têm o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes. Deixa eu só pegar um negocinho pra gente apagar aqui, que eu esqueci, né? Pera aí. Ah, eu esqueci não, tava aqui. Limpar o nosso quadro improvisado aqui. Vai cair o da mistura então, pessoal. O da mistura, nós vamos ter o contrário da substância pura. Nós vamos ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição variáveis, tá? Então, apareceu um gráfico para você em que a temperatura que ele passa do sólido para o líquido e a temperatura que ele passa do líquido para o gás ou do líquido para o vapor variando, nós vamos ter, então, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão ou um gráfico de uma mistura, tá? Só para quem não lembra aqui, tá, gente? S é de sólido. Aqui no ponto de fusão, nós vamos ter sólido e líquido, até que o último, né, cubo de gelo se entre em fusão. Depois nós vamos ter um aumento de temperatura e ele vai ficar líquido. Depois líquido mais vapor, que seria o processo da ebulição. Depois vapor. Tá? Então ele vai subir somente fora dos pontos de fusão e fora dos pontos de ebulição. Caiu na prova, você já vai matar isso daí. Nós temos dois casos também que são cobrados em provas. Misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Como que eu vou guardar e como que eu vou saber a diferença dos dois? A mistura eutética, gente, eu não consigo separar por fusão. Por que que eu não consigo separar por fusão? Ele vai ter o ponto de fusão constante. É uma mistura? É, porque o ponto de ebulição está variando. Porém, gente, o ponto de fusão dele se comporta como se ele fosse uma substância pura. Tá? Então a mistura eutética, você pode gravar assim, ó. Eutética começa com E. Ebulição também começa com E. Então a mistura eutética tem o ponto de ebulição variável. Ó, ponto de ebulição variável. O resto fica como se fosse uma substância pura, ponto de fusão, então retinho. Caiu na prova para você te perguntando lá, me fala como que eu separo esse composto aqui, sendo que ele é uma mistura eutética. Eu não consigo separar ele por fusão, gente. Jamais, tá? Eu só vou conseguir separar por ebulição ou por outros processos, tá? Ali pela fusão eu não consigo, tá? Exemplos. Loira, cai na prova, gente. Raro cair de vestibular, mas pode aparecer para você, tá? Então eu deixei alguns exemplos aqui, ó. As ligas metálicas, roda de liga leve, anel de ouro, tá, gente? Aliança de ouro e os anéis, as coisas feitas de ouro, elas são ligas metálicas, elas têm ouro, cobre, prata, depende da proporção. Ele vai ser ouro 14, ouro 18, tá? Então, ouro 24, que quase não tem. Mas todas as ligas metálicas são consideradas misturas eutéticas, tá? Solda, nós temos ali estanho e chumbo. E nós vamos ter o bronze, cobre com estanho, tá joia? Então lembra aqui, gente, ó, mistura eutética, ela tem o ponto de ebulição variável, o ponto de fusão não. No caso do ouro, gente, a gente consegue separar por fusão, tá? Depois eu vou explicar aqui o caso específico do ouro, tá? Mas as ligas metálicas em geral, não. Eu até citei o ouro aqui como liga metálica, mas o dele a gente consegue separar. Tá bom? Esses aqui, então, são impossíveis de separar por fusão, porque a fusão permanece constante. Misturas azeotrópicas, ela vai ser o contrário da mistura eutética. Lembra que a gente falou da mistura eutética começar com E? Então, aqui a azeotrópica, gente, ela não tem o ponto de ebulição variável. Ela vai ter o ponto de fusão variável, tá? Então ela se comporta como uma substância pura na ebulição, mas na fusão ela continua subindo, tá?
Então ali eles não vão poder ser separados por ebulição. Isso cai em prova perguntando se a gente consegue separar, tá? Vai ter o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. Exemplos: álcool etílico a 96%, em outras proporções ele não se comporta assim, tá, pessoal? Eu consigo separar. Acetona com metanol, álcool etílico mais clorofórmio. Difícil de cair esses exemplos, mas pode aparecer para vocês, tá bom? Loiro álcool 70% entra ali? Não entra, tá, gente? Seria só na proporção de 96%, ok? Tipos, então, de misturas e a sua classificação. Eu vou pegar ali ácido sulfúrico e colocar em água. Na verdade, eu vou colocar o ácido na água. Se você colocar a água no ácido, nós temos uma reação exotérmica tão violenta que pode explodir o frasco onde você for fazer a reação. Tá? Então a gente sempre coloca, vai pingando ali o ácido ou a base na água, tá? Devagarinho, para que ele se dilua ali lentamente. Nunca o contrário, tá? Eu nunca vou pegar ali a água e jogar ela no ácido, porque a reação vai ser muito exotérmica, muito violenta e pode estourar aí e causar, né, acidentes gravíssimos. O ácido sulfúrico é super corrosivo, tá? Um exemplo para vocês aí. Então, misturas, associação de duas ou mais substâncias em porções arbitrárias, separáveis por meios mecânicos ou físicos e em que cada um dos componentes guarda em si todas as propriedades que eles são inerentes. Então, agora eu vou passar com vocês o que cai em vestibular, tá bom? O que cai no Enem, como que é cobrado, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos classificar essa mistura, gente. Mistura homogênea. Ou ela será homogênea ou ela será heterogênea. A homogênea eu vou olhar e vou ver uma coisa só, tá? Eu não vejo divisão de fases, pessoal. Eu olho, por exemplo, vou dissolver açúcar na água. Eu não vejo diferença onde está o açúcar e onde está a água. Ah, eu vou fazer soro caseiro, vou colocar açúcar, sal e vou dissolver na água. Eu não consigo enxergar onde está o sal, o açúcar e a água. Forma-se uma fase somente, tá? Então, essa única fase a gente vai chamar de mistura homogênea. Mais pra frente vocês vão aprender a calcular nas soluções ali. Ela tem que ser uma mistura homogênea para que a gente consiga calcular, tá? Água mais álcool, tá? Eu vou misturar água com álcool. Ela é uma mistura homogênea? É uma mistura homogênea. Eu não consigo separar onde está o álcool, onde está a água, ok? Aliança de ouro de 18. Gente, cai demais em prova. Não só 18, mas as outras também. Por quê? A aliança de ouro, vou até tirar a minha aqui, ó. Você não consegue enxergar nessa aliança, tá? Vou chegar de pertinho aqui, ó. Onde está o ouro, onde está o cobre, onde está a prata. Eu não consigo ver, tá? Então, no caso, eu tenho uma mistura homogênea na aliança ou no anel de ouro, mais sólida. Mas é uma mistura homogênea. Eu não consigo separar mais de uma fase, tá? Eu enxergo o anel de ouro, a aliança de ouro, como uma fase somente. Enxergou uma fase, gente? É mistura homogênea. Nós temos aí o polêmico álcool em gel, né? Lá no canal do Química Show eu deixei um videozinho explicando qual é o álcool correto para comprar, se você ainda não sabe, né? Nessa crise aí da Covid-19. Você tem que olhar o grauzinho NPM, tá? Dá uma olhadinha lá. De 60% a 80% pode ser utilizado, tá? Tem no Instagram e tem no YouTube. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Esse álcool é uma mistura homogênea, tá? Eu não consigo separar onde está só o álcool e onde está só a água. Água potável filtrada, já falei para vocês que a água potável é uma mistura, ela não é considerada substância pura porque ela tem sais minerais dissolvidos nela. Café coado, vinagre, eu tentei colocar alguns que eu já vi caindo em vestibular, tá? Saliva, óleo, gasolina, inclusive a gasolina que a gente compra no posto, vocês têm que lembrar que ela vem com uma porcentagem de etanol. 25% da gasolina que a gente compra hoje, ela é álcool, tá?
Então, nós vamos aprender depois a fazer o teste da gasolina adulterada, vamos aprender a fazer um monte de coisa aqui, tá? Mas a gasolina é uma mistura, tá bom? O etanol que eu compro é uma mistura, nós já falamos do álcool ali. O sal refinado que você compra, ele vem com iodo, né, gente? Ele é iodado para não dar bócio, né? Aquela papuda, né, que o pessoal chamava. Antigamente tinha um pessoal que desenvolvia, né, tinha problema na tireoide, então ficava grandão. Então hoje é colocado no sal de cozinha o iodo para evitar esses problemas na tireoide. E o nosso próprio ar atmosférico também, que é uma mistura de gases, tá? E aí, falando em gases, eu quero que vocês se lembrem que todo gás é uma mistura homogênea, toda mistura de gases, tá? Perdão. Toda mistura de gases, ela é homogênea. Eu não consigo separar fases dos gases, gente, tá? Então, nós temos os exemplos aqui, ó. Vocês lembram do balão, né, que voou e tal? Hélio com ar atmosférico. Nós temos ali naquele balão gás com ar, né, que é colocado ali dentro. O próprio balão de inflamável, que é usado... Inflamável não, balão de viagem, né, que é usado para fazer viagem no ar, ele é uma mistura de propano com ar atmosférico. O botijão a gás, né, o botijão de gás da sua casa, você tem lá buteno, propeno, aromáticos e um monte de outros gases. Inclusive, gente, no gás de cozinha foi adicionado um composto aromático, né, que causa o cheiro, que o próprio gás ele não tinha cheiro, mas devido a um acidente que aconteceu há muitos anos atrás, numa escola, houve vazamento de gás e aí matou todo mundo. Ninguém sabia que estava vazando gás porque não sentia o cheiro. Então eles adicionaram um cheiro no gás para que a pessoa pudesse detectar que o gás está vazando, ok? Lembra que então, aqui ó, do cilindro de mergulho, tá? Oxigênio com hélio. Então, mistura de gases apareceu na prova para vocês. Falando sobre mistura de gases, ela é homogênea. É só você lembrar, gente, de homo e heterossexual, tá? Homo seria homem com homem, mulher com mulher, por exemplo, tá? E hétero seria um homem com uma mulher. Então, brincando aí, né, seria diferente, tá? Um do outro. Então, a homo seria tudo igual, tá? E a hétero seria diferente, um homem que é diferente de uma mulher, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, mistura heterogênea, tá? Você vai lembrar aí do heterossexual que eu comentei com vocês. É diferente, eu consigo ver uma fase diferente da outra fase, tá? Temos casos polêmicos? Sempre temos, né? Na química sempre temos casos polêmicos, nós vamos passar esses casos que mais caem em prova com vocês. Mas a princípio aqui nós temos a água e o óleo. O óleo ele vai ficar sempre em cima porque ele é menos denso, tá? A gente viu o caso aí do petróleo, onde houve derramamento de petróleo. No início ele ficou em cima, depois ele foi descendo porque ele foi agregando com a sujeira, né, daquele local. E aí ele foi ficando mais denso e foi descendo. Nas praias do Nordeste nós tivemos esse vazamento, tá, de petróleo. Então, primeiro, ele ficaria em cima e ele foi descendo porque ele foi agregando substâncias que foram fazendo ele ficar mais denso. Mas o óleo em si, a tendência dele é ficar por cima porque ele é menos denso que a água, tá? Então, nós teríamos aqui, ó, água mais areia, água mais óleo e por aí vai. Mistura heterogênea. Eu consigo ver facilmente duas ou mais fases, tá bom? Quais são as histórias polêmicas e que eu vou pedir para vocês ficarem mega atentos aí? O leite. Loira, mas que isso? Eu olhar pro leite, o leite tá igual, né? Tudo igual, tudo branco. A gente tá acostumado com o leite, gente, né? Da caixinha, o leite que vem ali já pronto pra gente beber, tá? No caso aqui, você vai ter que lembrar lá da roça, tá? Ou quem tem o hábito de consumir leite da roça. Ele vem até com partículas de gordura, dependendo, se a vaca for bem gordinha, você consegue enxergar os amarelinhos no meio do leite, tá? Então o leite é uma mistura heterogênea, tá? E cai em prova, gente. Fica esperto aí porque cai,
tá? Não é porque você tá vendo uma coisa branca só, você vai lembrar do leite na hora que tira lá na roça, tá? Outra coisa, o sangue, gente. O sangue, apesar de eu não conseguir, né, a princípio olhar e falar, mas é diferente, tem duas fases. Se você espera um pouquinho, o sangue coagula, tá? A gente vai ter definido duas fases. No leite também acontece isso, né? A gente tem a nata em cima, que é a parte gordurosa, e a parte menos densa para baixo, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. O leite e o sangue, eles vão ter essas duas ou mais fases aqui, tá bom? Suco de laranja. Sucos em geral, gente, de fruta, caem em prova, tá bom? E se eles caem nas provas, aqui no caso do suco, você vai lembrar do de maracujá. De laranja, a gente fica até meio assim, mas será que é hétero? Você vai lembrar do maracujá. O suco de maracujá, na hora que você faz, ele tá até bem misturadinho. Se você espera um pouquinho, o maracujá desce pro fundo e fica a parte mais, né, de água em cima e o restante do suco embaixo. Então os sucos também são heterogêneos. E o que mais cai em prova é o suco de laranja, tá? Então os três casos aqui, daqui a pouquinho eu vou falar de mais um que é super, né, cai super em prova. Vai formulando as perguntas de vocês aí que eu já vou abrir para as perguntas, tá? Leite, sangue e suco de laranja heterogêneo. Eu consigo ver fases diferentes. Outro caso de prova. Mistura de dois ou mais sólidos sempre será heterogênea e cada sólido vai corresponder a uma fase. Então nós vamos ter aqui, gente, o granito. O granito, gente, essa pedra que usa para fazer às vezes banheiro, pia de cozinha, tudo, ele vai ter três componentes que eu consigo ver claramente. Cada cor presente na pedra é uma fase. Então nós temos a mica, o feldespato e o quartzo. Só que ali, gente, a gente não precisa saber os nomes, tá? Você não precisa saber que é mica, feldespato e quartzo. Você só precisa saber que são três, porque isso cai em prova. Tá? Ele coloca lá pra você, granito, água e granito, quantas fases nós vamos ter? Nós vamos ter que lembrar que ele vai ter três componentes aqui e cada componente desse vai ser três fases, tá? Eu vou liberando os comentários aqui enquanto eu termino de explicar essa parte aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, vocês já vão colocando aí pra mim, por favor. Tá? Tiver alguma dúvida aí, vai colocando para nós. Olha, então mistura de dois ou mais sólidos sempre hétero, tá bom? Exemplos. Mel. Ai, loira, mel. Sim, você vai lembrar que ele cristaliza, ele fica com mais de uma fase. Sal com serragem, queijo gorgonzola, areia de praia, água com açúcar sem misturar, aí ele tem que especificar para você na prova que é sem misturar, tá? Refrigerante e o ar atmosférico se ele estiver poluído, tá? O ar atmosférico não poluído é homogêneo, se ele estiver poluído é hétero. Ó, já chegou uma pergunta aqui, ó. Nossa, gente, que saudade de vocês. Saudade de estar com vocês na sala. Oh, meu Deus. Vamos lá. Gracinha de vocês. A zeotrópica e eutética são tipos de mistura? Sim, Ana, são tipos de mistura, tá? Mistura eutética vai ter o ponto de ebulição variável. Eu vou voltar lá. Só para te mostrar aqui, ó, no gráfico, ó. Mistura eutética tem o ponto de ebulição variável, o de fusão não. O de fusão vai permanecer retinho como se fosse uma substância pura. E a mistura azeotrópica vai ter o ponto de fusão variando e ebulição retinho. Mas são misturas sim. Bom? Explica mais devagar, por favor. Explico, gente.
É porque eu tô sozinha, a gente vai falando, né, muito. A gente tá acostumada a interagir com vocês dentro da sala e vai tendo uma dúvida, a gente vai parando. Desculpa, tá? Vou fazer mais devagarinho aqui. Deixa eu ver o que mais. Refrigerante, sim, o refrigerante. O refrigerante, galerinha, ele tem gás. Deixa eu achar aqui de novo. Ele tem gás e tem o líquido, né? Os açúcares e o restante misturado. Você consegue ver mais de uma fase. Bom? Só a areia de praia que é hétero ou qualquer tipo de areia? Qualquer tipo de areia, tá, gente? Porque ela vai sendo quebrada, ali tem vários compostos na areia. Então, todos os tipos de areia são heterogêneos, tá? Se você pegar e esmiuçar a areia, você consegue, inclusive, verificar essa diferença, tá? Qualquer tipo de areia. Explica o sangue de novo. Vamos voltar aqui, ó. Vou mais devagarinho, tá, pessoal? Para vocês não se perderem aí e dar tempo de vocês anotarem. O que acontece? Pegadinha de prova. Sempre cai, geralmente nas provas, falando sobre esses exemplos. Sangue, o leite e o suco. O sangue, gente, que é o que a Ana acabou de perguntar, né? Pediu para explicar de novo. Ele tem partículas nele que a priori, quando você pega, fala assim, sangrei, você não enxerga. Você fala assim, mas é tudo igual, é tudo vermelho. Só que se você esperar um pouquinho, não sei se você já teve não sei se é desprazer ou prazer, porque quando eu mato eu não como, gente, tá? Eu não sei se vocês são assim, né? Se eu ver matando o bicho, eu não consigo comer. Então, o frango, por exemplo, né? O frango caipira, o frango da roça, já tem que estar limpo e picadinho para poder comer, que senão eu não consigo comer. Se eu tiver que matar, né, o bicho, eu morro de dó. E aí, o sangue, na hora que sai da galinha, por exemplo, ele tá vermelho. Só que quando espera um pouquinho, ele coagula. Tá? Eu acho que é o exemplo mais fácil de vocês se lembrarem. Ou às vezes você presenciou algum tipo de acidente, né? Queira Deus que não, mas né, que seja só o frango mesmo. O sangue, ele se separa em mais de uma fase. Então eu coloquei ele aqui até centrifugado para facilitar a visualização de vocês, ó. O plasma, que seria a parte mais clara do sangue, e o restante. Nós temos fases diferentes no sangue. Eles são diferentes porque as interações deles se separam, os compostos deles se separam em mais de uma fase. Então, assim que a gente espera um pouquinho, ele coagula como se fosse a nata do leite, né, que fica por cima do leite e a parte mais líquida fica para baixo, tá? O sangue, o leite e o suco de laranja caem em prova e são misturas heterogêneas. Eu vejo mais de uma fase. Vamos aqui então. Só areia da praia, já falei, explico o sangue. Por exemplo, fiz leite com Toddy. Fiz um leite com Toddy e açúcar, porém eu só vejo uma fase, mas eu sei que são 3. E aí? Não, aí você vai considerar que é heterogêneo, tá? Os vestibulares e as provas de Enem, eles fogem dessas questões que vão deixar vocês encurralados quanto ao número de fases, tá? Porque tem várias coisas dissolvidas. Por exemplo, uma água que você for tomar, ela tem vários sais minerais. Então ele não vai colocar para você assim, classifique a água potável com açúcar. Quantas fases tem? Quantos componentes? Porque no caso ali, você vai ter vários componentes, depende da água, depende do leite, né? O que você vai ter ali dissolvido naquele líquido. Então ele não vai cobrar essa questão de número de fases, mas você tem que saber que é heterogêneo, tá? O leite é heterogêneo. Aí você vai ficar chique agora, se for pedir leite, né, para tomar de manhã, mãe, não quero leite com Toddy, não, eu quero uma mistura heterogênea de leite com Toddy, ok? No segundo slide, quando você diz que as misturas apresentam variação na temperatura, o gráfico mostra temperatura constante ou impressão minha?
Não, não era para apresentar, não. Vamos voltar lá. Se foi, eu errei aqui, tá? Mas eu creio que não. Segundo gráfico, vamos lá. Ó, temperatura de fusão variável, temperatura de ebulição também variável, tá? Foi o Júnior que perguntou aqui, tá? Fusão variável, na mistura, ebulição também. Se tiver fusão retinha, ebulição retinha, substância pura. Esse desenho aqui que você quer, Júnior? Aqui, ó, mistura variável. Tem no site também, tá, gente? Eu mandei no site pra vocês aqui, ó. E da substância pura, os dois retinhos, tá? Isso cai em prova pra você diferenciar um do outro. Mas, loira, em questão do leite com Toddy de açúcar, heterogêneo e homogêneo não é a fase que a gente vê? Não. É por causa dos tamanhos das partículas. Então, a gente tem que considerar como se fosse visto microscopicamente falando. Por isso que tem geralmente questões de prova que são pegadinhas. Por exemplo, essa do leite. Mas se você aguardar alguns minutos, você percebe que a nata se separa sim do leite. O sangue coagulado, ele se separa sim. Só que no primeiro momento, a nossa tendência é falar que elas são homogêneas, porque a gente só enxerga uma fase no primeiro momento. O suco que você faz em casa, na hora que você misturar, uma só. Só que você tem que contar que com o passar do tempo, ele se separa em mais de uma fase, tá? Então, não vai confiando só na questão do que você vê, não, tá? Inclusive por causa dessa questão do leite, do
Voltamos! Uhul! Esperar a galera entrar aí. Dá 1 hora de vídeo aqui, gente. O Instagram desliga o vídeo. Ainda bem que eu fiquei com um espelhinho aqui pra olhar. Esperar a galerinha. Vai mandando pergunta aí, gente. Se tiver alguma perguntinha, aproveita que tá desativado aí. A loira é loira, mas a loira é esperta. Eu botei um espelho ali pra eu saber quando ele termina. Porque o Instagram é danadinho. Ele corta o vídeo da gente quando dá 1 hora. Bichinho custoso. Vou voltar aqui. Esperar a galera entrar aí, gente. Nós vamos até 8h20, tá? Até onde der aqui. Thalia Oliveira. Ali na mistura com granito, porque a água sólida e a água líquida são 2 componentes. Não são 2 componentes, não. Um só. São 2 fases. Vamos voltar ali? Pera aí. Aqui, ó. Água sólida e líquida é um componente só. Eu vou separar quando for fases. Tá, Thalia? Aqui, ó. Aí a água líquida com sal seria uma e a água sólida seria a outra. Porque eu consigo ver o gelo e consigo ver a água com sal. Tá? Então, aqui respondendo a sua pergunta, ali na mistura com granito, a água sólida e líquida não são 2 componentes. Um componente só, porque é água pura, mas são 2 fases que eu consigo enxergar. Loira, Cecília. Loira, pode repetir, por favor, a parte da densidade da água pura? Minha internet caiu, tá? Vamos lá. O que acontece com a densidade da água? A densidade, Cecília, quando a gente vai calcular, a gente tem densidade sendo uma relação de massa sobre o volume. Então, o que acontece quando a gente tem água ou líquidos em geral? Tá? Vou dar um exemplo aí do refrigerante, da garrafa de água. Geralmente a gente não coloca garrafa de água no congelador, mas a gente coloca refrigerante, às vezes cerveja e esquece. E aí ele estoura lá dentro. Por quê? A água, gente, ela tem um comportamento chamado de comportamento anômalo. Quando eu resfrio ela aumenta de volume, ela expande, ao contrário da maioria dos outros materiais. Quando você tem em casa, assim, aqui não vou conseguir mostrar para vocês, mas do chão, você tem um espaço entre os pisos. E se o pedreiro não respeita esse espaço, quando eu tenho a dilatação do material, o piso estoura. Já aconteceu várias vezes, eu conheço várias pessoas que tiveram problemas com isso. Que estourou o piso, estourou o azulejo do banheiro, porque dilatou e não tinha espaço para essa dilatação. As linhas do trem, aqui Formiga tem muito trem, né, na cidade, aí na cidade de vocês eu não sei como é que é. Mas ele tem um espaço entre os trilhos também para essa dilatação. A água faz o contrário, quando eu resfrio ela, né, que eu abaixo a temperatura dela, que ela faz esse aumento de volume. Então, como a densidade é a massa sobre o volume, se eu aumento esse volume aqui, ó, automaticamente eu diminuo a densidade. Então, por isso que o gelo e a água são um componente só, porém eles têm densidades diferentes, porque quando a água é resfriada, ela contrai, quando a água é resfriada, ela expande, tá? Ao contrário dos outros materiais. Então, como eu tenho um aumento de volume, um aumento do espaço que ela ocupa, a densidade cai. Então, o gelo flutua, tá? O café vai ser miscível? Isabelle, o aroma, o sabor, sim, tá? A essência do café é miscível com a água, ele se mistura com a água. Aquela parte mais grossa do pó que fica retido no filtro, não, tá? Vou ver se eu esqueci alguma aqui.
Pergunta fora da matéria, Júnior 311. Como se dá a fusão quando água, galo e óleo? Galo? Deve ser gelo, né? Água, gelo e óleo? Como que a gente separa, no caso, você quer saber? Né? Calma aí, vai ser por decantação, tá? No caso, a água e o gelo é um componente só, então eu posso esperar o gelo derreter, mas o óleo vai ser separado por decantação. Já vou mostrar pra vocês agora, tá? Espera um minutinho. Água, gelo e óleo. Aê, Júnior, água, gelo e óleo. Tá ali, então são 7 fases, não? Do granito? Granito, aqui seriam 3, porque eu tenho mica, feldspato e quartzo. A água com sal seria mais uma, o gelo seria mais uma e o óleo seria outra. Então, 3 do granito, mica, feldspato e quartzo, um da água com sal, outro do gelo e outro do óleo. Tá? Então, 3, 4, 5, 6 fases. Vocês estão rindo do galo aí, né? Do João Pedro, é gelo. Entendi, João Pedro. É porque a gente digita errado. Tem hora, às vezes o corretor, né, vem, né? Às vezes ele é atleticano, ele digita muito galo, né? Lá na aula, lá não, no celular dele, aí o celular dele aí converteu para água, galo e óleo. Aí o galo você não vai separar não, tá bom? Ô, Jesus. Ó, falta 10 minutinhos, então eu vou deixar os comentários ativados e vou tentar passar um pouquinho da decantação para vocês, tá? Que quem tiver pergunta aí vai deixando aí, eu já respondo tudo no final. Então vamos lá, queria pelo menos passar uma questãozinha do Enem com vocês. Nós temos outro tipo de filtração, gente, que é chamado de filtração a vácuo. A gente usa uma bombinha ou então uma tromba de água que é colocada na torneira para gerar vácuo. Para que isso? Para acelerar o processo de filtração. A única diferença é que se eu não usar filtração a vácuo, vai demorar demais para poder dissolver, para poder separar. Por exemplo, sílica e água, talco. A sílica parece um talco, as meninas aí já devem ter mais contato do que os meninos. A maquiagem mate, por exemplo, ela tem sílica, né, que é como se fosse um pó para reter a oleosidade da pele, tá? Então aí não sei se você usa a sua Mary Kay, a sua MAC aí, né? Então, essas maquiagens têm isso. Então, se você coloca na água, elas não se misturam. Então, para separar, tá? Eu teria, então, que colocar vácuo. Aí ele faz tipo uma pressão. Vai ficar feio isso aqui agora. Aí ele chupa, aí ele puxa, tá? Então, dá a pressão, a água passa pro lado de baixo e a sílica ou o talco fica retido na parte de cima. Bom? Enem 2016! Vamos lá para nossa questãozinha linda do Enem. Tá lá na lista de exercícios que eu mandei no site para vocês. É o exercício número 1, tá? Esse aqui é da segunda aplicação. Se eu não me engano, não sei se foi escola invadida ou se foi enchente que teve. Foi a segunda aplicação do Enem, tá? Vou esperar aqui. Deixa eu ver aqui. Água com sal é só uma fase, Thalia? Sim, água e sal, uma fase, tá? Dissolvido é uma fase só. A fusão do gelo para a água. O óleo interfere em questão de tempo ou alguma coisa? Sim, pessoal. Se eu tiver óleo, tá? Ele vai interferir sim no meu ponto de ebulição. Geralmente, os que mais interferem seria sal de cozinha, tá? Por causa da questão de íons. Quando eu coloco um soluto não volátil na minha água pura, ele passa a ser então uma mistura e ele passa a ter um ponto de ebulição maior e um ponto de fusão menor. Isso aconteceria, por exemplo, lá nas propriedades coligativas, quando você joga gelo, por exemplo, na cerveja. Eu sei que vocês não bebem, né, gente? Vocês são todos santos, né? No Guaraná, então, né, lá no isopor, quando você joga o sal grosso lá em cima da cerveja, que ela fica mais gelada,
tá? Então isso interferiria sim, eu teria um abaixamento no ponto de congelamento da substância, tá? Mas o óleo também interfere, mas interfere pouco. Se você estiver perguntando em relação ao macarrão, quando vai fazer o macarrão, você coloca óleo, não é legal, tá? Por quê? O óleo, gente, ele encapa o fio. Você pode entrar aí, a gente geralmente olha para fazer um molho do macarrão, a gente não olha na internet para fazer o macarrão em si. Mas os chefes de cozinha, eles ensinam isso, você não pode colocar óleo, você tem que colocar sal na água. Ele vai aumentar a temperatura de ebulição, por essa propriedade coligativa que eu comentei com vocês, que é a ebulioscopia, e o macarrão não vai grudar, tá? Como o sal ele tem a mesma polaridade do molho, o molho gruda no macarrão. Então você não vai ficar com aquele macarrão aguado, tá? Se você colocar óleo, ele vai encapar o fio do macarrão e na hora que você colocar o molho não vai aderir de maneira correta, porque o óleo é apolar e o molho seria polar, tá? Eu vou explicar depois na questão de polaridade isso certinho pra vocês, tá? Então sim, se eu tiver o óleo aqui, ele vai interferir sim. Ver se tem mais algum aqui. Volta aí rapidinho. Voltar aonde, Vitor? Esse aqui, filtração a vácuo? Ó, a gente vai postar no YouTube depois, tá? Eu vou mandar pro Ricardo, a gente vai colocar no YouTube as duas, a primeira parte que cortou e essa daqui, tá? O Instagram corta, né, quando dá 1 hora. Pronto, Vitor? Vitor Ribeiro, 386. Ganger misterioso. Um dia eu brinquei com o pessoal de Arcos. Qual foi o e-mail de vocês, gente? O primeiro e-mail de vocês, né? loiragatinha.com, Júlia Lindona, oh Jesus, João Pedro 123. Acho que teve um que contou pra nós que o dele foi do Ben 10. Acho que era Pedro Ben 10. Né? Aí vocês colocam os nomes aí, a gente vai rindo aqui um pouquinho, divertindo, né, Vitor Ribeiro 386? Volta na filtração a vácuo, por favor. Voltei aqui, ó, já tá aqui o slide, gente. Por que a água gaseificada, Ana? Porque a água gaseificada representa uma terceira fase, se esse gás é outro elemento químico. Não, mas ali naquele exemplo você considerou ele como sendo água gasosa, tá? Água no estado em gás, não seria outro componente, não. Se for outro componente, aí teria que ser mais um componente, mais uma fase, tá? De toda forma, você enxerga as bolinhas lá de gás, então é uma fase diferente. I am Lari, qual é o nome da matéria? Substâncias e misturas, e esse aqui é separação de misturas ou análise imediata. No início da aula eu coloquei para vocês onde está, lá no plano de aula também, na apostila de vocês, onde que está. Apostila 1, frente 2, das duas turmas, se eu não me engano. E mandei no roteiro, mandei tudo bonitinho para vocês, tá? Análise imediata ou separação de misturas. Cachorro belga. Então vamos lá, gente. Pronto? Posso ir aqui? Ó, questão do Enem 2016, então, da segunda aplicação. Eu vou desativar aqui só pra gente conseguir ler, tá? E eu volto daqui a pouquinho, ativo os comentários de novo. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3 que originam um sólido volumoso de textura gelatinosa. Pera lá.
Isso aqui vai remover o arsênio, que é um veneno, né, que é tóxico para o corpo, a partir da precipitação de sais de ferro 3. O que é precipitação? Quando eu tenho um precipitado, gente, quer dizer que eu tenho uma coisa no fundo, tá? Se você colocar ali água e sal e não misturar o sal, ele fica como uma forma de precipitado no fundo. Se eu tiver uma reação química, por exemplo, entre dois compostos que formam um terceiro composto na hora da reação química ali, que é insolúvel em água, ele vai para o fundo. Então, o desenho eles não deram na prova. Eu vou colocar aqui para abrir o leque para vocês, tá? Ó, arsênio, que seria a água com arsênio. Esses sais de ferro 3 aqui, eles vão fazer com que o arsênio precipite, ou seja, com que ele vá para o fundo. Ele precipite, ele desça para o fundo, tá? Então aqui, ó, origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então ele vai ficar tipo uma gelatina dura, tá? Volumosa e vai depositar no fundo. E aí ele me pergunta como que eu posso separar esse arsênio, então, com segurança, para que essa população de Bangladesh, né, possa, então, usar essa água para beber. Então, a ONU desenvolveu esse kit, o kit é seguro. Bom, se eu tivesse aqui outros meios, igual sifonação, poderia usar? Poderia, mas não tem nas alternativas. Depois eu vou mostrar a sifonação para vocês aí. No caso aqui, gente, o que eu posso fazer? Se eu colocar num filtro, eu vou ter um líquido no fundo, passando, né, por esse filtro, e esse precipitado gelatinoso aqui ficando retido no meu papel filtro. Igual como se você fosse coar café, tá? O pó, que seria mais grosso, ficaria retido em cima do filtro e passaria do filtro somente a água com os sais minerais que a gente precisa para poder tomar, para poder se hidratar. Então aqui a nossa resposta seria letra B, filtração. Tá? Esse é o exercício número 1 da lista de exercícios que eu mandei para vocês. Tá? Então como que eu separo? Se ele formou um precipitado gelatinoso aqui, eu vou separar por filtração. Bom? Decantação ou sedimentação. Gente, aqui nós vamos separar sólido de um líquido ou então dois líquidos imiscíveis. Lembra que eu falei para vocês de imiscíveis? Nós colocamos no outro slide, ó. Quem não lembra aí, ó, não se misturam. Água e óleo são dois líquidos imiscíveis, eles não se misturam, tá bom? Então aqui, ó, eu posso separar pelo funil de bromo, ou chamado também de funil de decantação. O que você faz? Tem lá água com óleo. Você espera decantar pela ação da gravidade. O mais denso vai para baixo, que no caso aqui seria a água. O menos denso fica em cima, que no caso aqui seria minha gasolina ou meu óleo, né? No caso aqui eu coloquei gasolina, mas poderia ser óleo, que também é menos denso, tá? Então o menos denso fica em cima no balão ou no funil de bromo. E o mais denso vai para baixo. Como que eu separo? Gente, é no olhômetro mesmo, tá? Tem uma válvula aqui, você gira a válvula e deixa o mais denso escoar. Assim que o mais denso acabar de escoar, você fecha a torneirinha, troca o recipiente de baixo e tira o de cima, tá? Loira, mas dá erro? Provavelmente, gente, tá? Depois eu tenho um vídeo também, vou mandar o vídeo lá no site da Tutores para vocês, com as principais separações de misturas. Ele vai mostrar, inclusive, que a pessoa, na hora de fechar ali, ela deu uma errada ali e passou um pouquinho do outro componente, tá? Então é no olho, é por ação da gravidade, mas funciona. Na estação de tratamento de água, SAAI, Copasa, não sei o que é aí na sua cidade, a gente vai ter, por exemplo, a água que chega do rio cheia de barro. E passa um tempo, gente, ela vai decanta esse barro lá para baixo. Eles vão colocar um coagulante e ele vai descer por decantação. Então o termo pode ser decantação ou sedimentação, tá? Eu vou separar pela força da gravidade. Eu vou deixar em repouso até que o mais denso vá para o fundo. Quem não lembra aí, ó, coloca aqui, ó. O de cima é o menos denso
E o de baixo é o mais denso. O mais denso fica embaixo. O menos denso vai ficar em cima, tá? Então eu separo pela densidade. Então eu abro a torneirinha, espero o mais denso descer primeiro. Se forem 3, 4 fases, eu vou fazer isso com as 3, 4 fases, tá? Eu espero descer, espero retirar. Bom? Tem aqui, ó. Utilizado então para separar líquidos, aqui tem um S, tá, gente? Arruma aí pra mim. Líquidos immiscíveis com densidades diferentes e líquido e sólido não dissolvido, no caso do barro e da água, né, da areia e da água, através então da gravidade. Lembra disso, tá bom? Eu vou ativando os comentários aqui pra gente terminando, gente. Eu vou explicar mais um, tá? Quem for anotar aí, anote, por favor. E eu vou passar mais uma questão do Enem. E aí na próxima aula a gente continua daí, com os mesmos slides, tá? Daí a gente continua com os mesmos slides para não dar aquele erro que deu da outra vez da radioatividade, não sabia se estava no slide 1, no slide 2. Então a gente vai colocar um slide só, que aí a gente já vai até o finalzinho, tá bom? Vou apagar aqui. Última de hoje e mais uma questãozinha do Enem. No exercício do Enem, poderia ser decantação também. Poderia, só que ele não te deu nas alternativas. Quem perguntou aqui foi a Isa Vitória. Poderia sim. E aí você pegava por sifonação e tirava o líquido de cima aqui. Poderia, tá? Mas ele não te deu essa alternativa aqui na resposta, tá? Então você vai trabalhar com as coisas que ele te deu. Vai passar centrifugação ainda, Isabela? Vou. Só esse. E a gente fecha, tá? Centrifugação, a gente usa uma centrífuga para separar o mais denso do menos denso. É uma continuação da decantação? Com certeza, gente. É uma aceleração dessa decantação. Você vai ter um exemplo aí na sua casa na máquina de lavar roupa. Quando tá no modo centrifugação, a minha máquina, vou contar pra você, só para terminar aqui, tá? A minha máquina, nós botamos o apelido nela de Shakira. Porque teve uma época aqui que eu mandei a filmagem pro cara que ia consertar a máquina, ele falou que ela tá possuída, né? Porque só chacoalhava, assim, ela caía até embaixo lá da área onde fica lavando a roupa. Porque a hora que ia centrifugar, ela descompensava, tá? Então, você vai lembrar dessa centrífuga aí da máquina de lavar roupa. Ela gira separando, então, a sua roupa da água, né? Que vai sair da água e do sabão que vão sair da sua roupa. Outro exemplo que cai muito em prova dessa centrifugação seria o do sangue nos laboratórios. Aí a gente vem aí com esse maldito desse teste aí do Covid, né, 19. Hoje aqui em Formiga a gente teve um caso, oh meu Deus do céu. Né, você vai lá fazer seu exame de sangue, eles colocam na centrífuga. E aí a parte mais densa do sangue, né, que seria ali as hemácias, as plaquetas, né, vão se separar do soro e do plasma, que seria a parte mais branquinha, tá? E menos densa do sangue. Nesse caso aqui da centrifugação, sempre o mais denso vai ficar embaixo. Então ele deita, na hora que gira, como ele gira em alta rotação, gente, ele deita o frasco, tá? Então ele gira como se a gente tivesse isso aqui, ó. Vou pegar os dois pincéis aqui, ó. Você coloca os tubetes em pé. Quando ela começa a girar, ela faz assim, ó, tá? E vai girando nessa posição. Então, sempre o mais denso vai ficar embaixo, o menos denso, na hora que o potinho virar, ele vai ficar por cima, tá? Então, ele deita o frasco na hora de girar, por isso que o frasco tá deitadinho aqui, ó, tá? E aí, a gente consegue separar e acelerar essa decantação. Imagina eu ficar lá esperando o sangue decantar para fazer o exame de sangue? Não dá. Então tem que ser uma coisa rápida, até para não perder a fidedignidade do exame. Então tem que ser rápido, tá? Então eles usam a centrifugação. Vou passar aqui a questão do Enem e a gente vai para as perguntas, tá bom? Enem 2017. Gente, olha que negócio gostoso. Você tem que saber os nomes. Se você souber os nomes e como funciona, você mata isso em menos de 30 segundos.
As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão e líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, nós acabamos de ver, o mais denso vai para o fundo, o menos denso vai ficar em cima. Então nós vamos ter aqui, gente, diferentes densidades, ok? Lembra dessa questãozinha do Enem da centrífuga aqui? Deixa eu ver quanto nós já estamos com o tempo aqui, gente. Então na próxima aula nós vamos pegar essa da imantação aqui, ó, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente separa, tá? É chamar também de separação magnética, imantação, magnetização. Eu vou para as perguntas agora, das dúvidas aí. Na próxima aula a gente começa daqui, tá bom? Já estão ativados, né, os comentários aí. Cachorro belga. Gente, vocês são as peças, né? Oh, Deus. Saudade de estar em sala com vocês, não? Vê se tem mais alguma dúvida aí, gente, pra gente encerrar a nossa live. O da separação magnética que nós vamos usar um ímã, é bem legal. E fica preparado aí pra gente aprender sobre a questão da fusão que eu falei da casa de papel também, nós vamos passar, tá? No caso do ouro seria puro, né, o ouro de lá, mas o que eles fundiram no seriado, né, por ser mais barato, obviamente, foi latão, que é uma mistura, tá? Nós vamos falar de como separar ela também. Valeu a aula, valeu vocês, Júnior, delícia de numa sexta-feira, né, 1h10, ô gente, que gracinha de vocês. Camille, a centrifugação só serve para o sangue? Não. Máquina de lavar roupa, separar a água da roupa por centrifugação. Mel, a gente tem alguns apiários que separam a impureza do mel, né? Então a impureza ficaria na bundinha do frasquinho, né? E a parte de cima ficaria o mel mais puro. Na usina, que eu já trabalhei num laboratório de química de uma usina de etanol, a gente usava para ver a pureza do caldo de cana. Então depende, ele vai te contar uma história e você vai ter que entender o que ele quer te dizer ali e como separar, tá? Linda aula para sextar. Ah, gente, é lindo, lindos são vocês. Obrigado, loira, melhor prof de química que existe. Oh, meu Deus. Vou nem dormir hoje, gente. Obrigado pela sua aula, loira. Você é demais, Ana Carolina. Gracinha de vocês. Natan também, que valeu a aula. Ô, gente, tomara que dê certinho aí. Vocês vão amar essa parte, tá? Pega a lista de exercícios. Na próxima aula nossa, então, a gente termina a separação de misturas, tá bom? Vê se vocês ficam aí com a cabecinha boa, né? Faz os exercícios dentro de casa. Eu tô fazendo um exercício ali no quintal de casa, ali tá super de boa. Pra gente, né, ficar com a cabeça mais em dia. Daqui a pouquinho a gente vai poder se abraçar aí rapidão. Uma pergunta na última questão. Quando a resposta foi filtração, aquela água seria uma mistura homogênea? Vamos voltar aqui, ó. Tá tudo no site a lista, Camille? Tá tudo no site. Da filtração. Aquela água seria uma mistura homogênea? Sim, seria uma mistura homogênea. Só que quando colocou-se o sais de ferro 3, ele formou um precipitado. Aí ele passou a ser uma mistura heterogênea, tá? Então, a princípio aqui, ó, Ô Jesus, eu tô ruim da cabeça, gente. Isabelle, ó, no início ela era homogênea. Lembra que homo, tudo igual, tá? Depois que eu coloquei o precipitado, que eu coloquei o sais de ferro, que ela formou o precipitado, ela vai ser hétero. Aí eu posso separar por filtração. Jorge Melo sentou agora, Jorge Melo. Ô,
Eu tô saindo, ó. Beijo pra vocês. Gente, fica com Deus então. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, mandem pra mim no Instagram do Química Show. Pode mandar inbox, eu respondo pra vocês. Ou manda lá no site da Tutores, na hora que estiver lá no YouTube. Pode mandar as perguntas se tiver alguma aí que vocês ficarem pendentes aí que não deu pra perguntar. E vai me passando, tá bom? Bom final de semana pra vocês. Tudo de bom, saudades, viu? Beijo!